Eu quero tirar algumas lições aqui, terminando, queridos. Primeiro, aqui nós temos nessa passagem uma resposta para aqueles queridos irmãos que não percebem a necessidade de pregarmos o Evangelho a todos, se Deus já escolheu e predestinou aqueles que haverão de se salvar. Você sempre ouve gente que tem dificuldade com a doutrina da eleição e da predestinação, dizendo assim: ora, se Deus já escolheu e predestinou, para que pregar? Está aqui a resposta. Porque é pela pregação que Deus vai chamar os eleitos e os predestinados. Eles não vão ser salvos automaticamente assim. Foi eleito antes da fundação do mundo para ser salvo e perdoado, vai passar a vida inteira como um pagão, vivendo na idolatria e na imoralidade, morreu, chegou no céu, São Pedro olhou o laptop e disse: teu nome está na lista, pode entrar no céu, porque você é eleito e predestinado. Não! O eleito e predestinado, ele tem que passar pela conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados, mudança de vida, ele tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ser salvo dos seus pecados, receber o Espírito Santo. Porque o Deus que predestinou as pessoas é o mesmo Deus que predestina os meios. O mesmo Deus que escolheu as pessoas é o mesmo Deus que escolheu o meio pela qual essas pessoas são salvas. Alguém diz assim: mas pastor, e um índio predestinado lá no meio da Amazonas? Ué, Deus vai mandar um missionário lá. Ou de repente vai passar um avião que vai deixar cair uma Bíblia na cabeça dele. Ou qualquer outra coisa. Deus é Senhor da providência. Ele tem milhares de maneiras de alcançar uma pessoa. Eu me lembro quando eu era pastor aqui a primeira vez, que eu atendi uma pessoa, uma história de alguém, que me contou que a conversão dele foi o seguinte: naquela época a gente distribuía folheto na rua, né? A gente distribuía aqueles folhetinhos e tal. E aí estava tendo a distribuição de folhetos ali, lá em frente ao Cinema São Luís, algum lugar por ali, e um cidadão recebeu o folheto, né? Não tinha raiva de crente, aí rasgou o folheto em pedacinho e jogou. O vento levou e aí um fragmento veio. Lembra daquelas calças de corte italiano que a bainha é aberta para cima, né? Dobrada, virada para cima? O fragmento caiu na bainha da calça de um cidadão que estava passando aí. Quando ele chegou em casa, que tirou a roupa, olhou: o que é isso aqui? Aí estava dizendo: em Cristo, por Cristo, alguma coisa assim. O fragmento que caiu estava falando alguma coisa a respeito de Jesus. Ele disse: mas o que é isso? Ele ficou curioso. Aí foi na livraria evangélica, aquela que fica ali, ele chegou lá e disse: olha, isso aqui é de algum livro? Aí o cara disse: não, isso aqui é uma parte, é uma citação da Bíblia. Ele disse: eu quero ver isso aí. O cidadão comprou a Bíblia, leu e se converteu. Através do fragmento que alguém... Quer dizer, Deus pode todas as coisas. O Deus que elegeu e predestinou é o mesmo Deus que elegeu e predestinou os meios, a maneira, a forma. Spurgeon, quando estava fazendo a Catedral Metropolitana, né, lá em Londres, que cabia mais de 5.000 pessoas, o grande pregador batista reformado, Spurgeon, então naquele tempo não tinha sonorização. Então dependia tudo do eco, né, da caixa de som da igreja. Então ele estava lá, ele queria que tudo fosse muito bem feito. Então ele pegou lá um dia, hora do almoço, os trabalhadores não tinha ninguém, ele foi lá testar. Né? E aí então, ele para testar, chegou lá no púlpito, não tinha ninguém, estava tudo vazio, e ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Citou João 3,16 para ouvir o eco, ouvir o som. Só que um trabalhador que não tinha ido almoçar, né, porque estava sem dinheiro, sem nada, que tinha ficado ali, ouviu o Spurgeon dizer isso, e Deus usou aquela palavra do Spurgeon para converter o cidadão. Spurgeon não tinha a menor intenção, não sabia nem que tinha alguém ouvindo o que ele estava dizendo. Esse é o Deus que chama da maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser. No caso dos Efésios, foi a pregação do apóstolo Paulo. Então essa é a resposta que você dá quando alguém diz assim: mas se Deus já elegeu e predestinou, para que pregar? Porque é através da pregação, do anúncio, é através da palavra da verdade que Deus vai chamar os eleitos. Como eu não sei quem são, eu prego o Evangelho ao mundo todo. Eu vou pregar o Evangelho ao mundo todo, porque eu não sei quem são, mas Deus, através da pregação, vai chamar essas pessoas.